Leitura do livro de Josué, capítulos 21 ao 24, na versão da Bíblia King James, 1611, marca da BV Books. Josué, capítulo 21. Então, os cabeças dos pais dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote, e de Josué, o filho de Num, e dos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E eles lhes falaram em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pela mão de Moisés que nos dessem cidades para habitar, com os seus arredores para o nosso gado. E os filhos de Israel deram da sua herança aos levitas, diante do mandamento do Senhor, estas cidades e os seus arredores. E a sorte surgiu para as famílias dos coatitas e os filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, receberam por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades. E o restante dos filhos de Coate receberam por sorte das famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés 10 cidades. E os filhos de Gerson receberam por sorte das famílias da tribo de Issacar e da tribo de Asser e da tribo de Naphtali, e da meia tribo de Manassés em Bazã, 13 cidades. Os filhos de Merari, pelas suas famílias, receberam da tribo de Ruben e da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E os filhos de Israel deram por sorte aos levitas estas cidades com seus arredores, como o Senhor ordenou pela mão de Moisés. E eles entregaram da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que aqui são mencionadas por nome e que pertencem aos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, e que eram dos filhos de Levi, pois a eles caiu a primeira sorte. E eles lhes deram a cidade de Arba, do pai de Aнаque, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá com os seus arredores. Porém, os campos da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, para sua posse. Então eles deram aos filhos de Arão, o sacerdote, Hebrom com os seus arredores, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Libna com os seus arredores, e Jatir com os seus arredores, e Estemoa com os seus arredores, e Olom com os seus arredores, e Debir com os seus arredores, e Aim com os seus arredores, e Jutá com os seus arredores, e Bet-Semens com os seus arredores. 9 cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão com os seus arredores, Geba com os seus arredores, Anatote com os seus arredores, e Almon com os seus arredores, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filho de Arão, eram 13 cidades com seus arredores. E as famílias dos filhos de Coate, os levitas que restaram dos filhos de Coate, eles receberam as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Pois eles lhes deram Siquém, com os seus arredores, no monte Efraim, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Gezer, com os seus arredores, e Quibzaim, com os seus arredores, e Bet-Horon com os seus arredores, 4 cidades. E a tribo de Dan, Elteque com os seus arredores, Gibeton com os seus arredores, Aijalon com os seus arredores, Gat-Rimon com os seus arredores, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque com os seus arredores, e Gat-Rimon com os seus arredores, 2 cidades. Eram 10 todas as cidades com seus arredores para as famílias dos filhos que restaram de Coate. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, da outra metade da tribo de Manassés, eles deram Golã, em Bazã, com os seus arredores, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Beesterá, com os seus arredores, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quizião, com os seus arredores, Daberate, com os seus arredores, Jarmute, com os seus arredores, Enganim, com os seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Azer, Misal, com os seus arredores, Abidom, com os seus arredores,
Eucate com os seus arredores, e Reobe com os seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Naftali, Quedes, na Galiléia, com os seus arredores, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Amote-dor com os seus arredores, e Cartã com os seus arredores, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, eram 13 cidades com os seus arredores. E para as famílias dos filhos de Merari, o restante dos levitas da tribo de Zebulon, Joqueneon com os seus arredores, e Cartá com os seus arredores, Dímina com os seus arredores, Naalau com os seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer com os seus arredores, Jaza com os seus arredores, Quedemote com os seus arredores, Mefaate com os seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote em Gileade com os seus arredores, para ser uma cidade de refúgio para o homicida. E Maanaim com os seus arredores, Esbom com os seus arredores, Jazer com os seus arredores. Ao todo 4 cidades. Então todas as cidades para os filhos de Merari por suas famílias, que eram remanescentes das famílias dos levitas, eram por sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, dentro da possessão dos filhos de Israel, eram 48 cidades com os seus arredores. Estas cidades eram, cada qual, com os seus arredores ao redor. Assim eram todas estas cidades. E o Senhor deu a Israel toda a terra que jurou dar aos seus pais, e eles a possuíram e nela habitaram. E o Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que jurou aos seus pais, e diante deles não ficou de pé nenhum homem de todos os seus inimigos. E o Senhor entregou todos os seus inimigos na sua mão. Nada falhou de toda a coisa boa que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e lhes disse: Vós guardastes tudo que Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, e obedecestes a minha voz em tudo que vos ordenei. Vós não abandonastes os vossos irmãos nestes muitos dias até este dia, mas guardastes a incumbência do mandamento do Senhor vosso Deus. E o Senhor vosso Deus deu repouso aos vossos irmãos, como lhes prometeu. Portanto, agora retornai e adentrai as vossas tendas para a terra da vossa posse, a qual Moisés, o servo do Senhor, deu-vos no outro lado do Jordão. Porém, atentai diligentemente em cumprir o mandamento e a lei da qual Moisés, o servo do Senhor, incumbiu-vos, em amar o Senhor vosso Deus, e em andar em todos os seus caminhos, e em guardar todos os seus mandamentos, e em se apegar a ele, e em servi-lo com todo o vosso coração e toda a vossa alma. Portanto, Josué abençoou e enviou-os, e eles foram para as suas tendas. Ora, para uma metade da tribo de Manassés, Moisés tinha dado possessão em Bazã, mas para a outra metade, Josué a deu entre os seus irmãos desde o lado do Jordão em direção oeste. E quando Josué os enviou para as suas tendas, ele os abençoou, e ele lhes falou, dizendo: Retornai com muitas riquezas para as vossas tendas, e com muitíssimo gado, com prata, e com ouro, e com bronze, e com ferro, e com muitíssimas vestes, e divide o despojo dos vossos inimigos com os vossos irmãos. E os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, retornaram e partiram dentre os filhos de Israel de Siló, a qual ficava na terra de Canaã, para ir até a região de Gileade, para a terra da sua possessão, da qual foram empossados, segundo a palavra do Senhor, pela mão de Moisés. E quando eles chegaram aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram ali um altar junto ao Jordão,
um grande altar para ser visto. E os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar no lado oposto da terra de Canaã, nos limites do Jordão, na passagem dos filhos de Israel. E quando os filhos de Israel ouviram isto, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para subir e guerrear contra eles. E os filhos de Israel enviaram aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés para a terra de Gileade, Finéias, o filho de Eleazar, o sacerdote, e com ele 10 príncipes, um príncipe de cada uma das casas principais de todas as tribos de Israel, e cada qual era a cabeça da casa dos seus pais entre os milhares de Israel. E eles vieram até os filhos de Ruben, e até os filhos de Gade, e até a meia tribo de Manassés, e até a terra de Gileade, e falaram com eles, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que transgressão é esta que cometestes contra o Deus de Israel, ao vos desviardes neste dia de seguir ao Senhor, por terdes edificado para vós um altar, para que pudesses vos rebelar neste dia contra o Senhor. A iniquidade de Peor é demasiada pequena para vós, da qual ainda não estamos purificados até este dia, embora houve uma praga na congregação do Senhor, para que vós tivesses que vos desviar neste dia de seguir o Senhor. E sucederá, vendo-se que vos rebelais hoje contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com toda a congregação de Israel. Não obstante, se a terra da vossa possessão estiver impura, então atravessai para a terra da possessão do Senhor, na qual habita o tabernáculo do Senhor, e tomai posse no meio de nós. Porém, não vos rebeleis contra o Senhor, tampouco vos rebeleis contra nós ao construirdes um altar ao lado do altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, o filho de Zerá, uma transgressão com a coisa amaldiçoada, e não caiu a ira sobre toda a congregação de Israel? E aquele homem não pereceu sozinho na sua iniquidade. Então os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés responderam e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O Senhor, Deus dos deuses, o Senhor, Deus dos deuses, Ele sabe, e Israel saberá. Se for em rebelião ou em transgressão contra o Senhor, não nos poupe neste dia, que construirmos para nós um altar, para nos desviarmos de seguir o Senhor, ou para oferecer sobre ele ofertas queimadas ou ofertas de carne, ou para oferecer ofertas pacíficas, que o Senhor mesmo requeira. E se, pelo contrário, não o fizemos por temor desta coisa, dizendo: No tempo por vir, os vossos filhos poderão falar com os nossos filhos, dizendo: O que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor fez do Jordão fronteira entre nós e vós, vós filhos de Ruben e filhos de Gade. Vós não tendes parte no Senhor, então os vossos filhos farão com que os nossos filhos deixem de temer o Senhor. Portanto dissemos: Preparemo-nos agora para edificar um altar, não para a oferta queimada, tampouco para o sacrifício, mas para que ele possa ser uma testemunha entre nós e vós e as gerações depois de nós, para que possamos fazer o serviço do Senhor diante dele com as nossas ofertas queimadas e com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas. Para que os vossos filhos não possam dizer aos nossos em tempos vindouros: Vós não tendes parte no Senhor. Por isso dissemos: Quando suceder que em tempos vindouros eles assim disserem, a nós ou às nossas gerações, possamos dizer novamente: Observai o modelo do altar do Senhor que fizeram os nossos pais, não para as ofertas queimadas, tampouco para os sacrifícios, mas como uma testemunha entre nós e vós. Deus nos proíba de nos rebelarmos contra o Senhor e de nos desviarmos neste dia, de seguir o Senhor para edificar um altar para ofertas queimadas, para ofertas de carne,
ou para sacrifícios ao lado do altar do Senhor nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel que estavam com ele, ouviram as palavras que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e os filhos de Manassés falaram, ficaram satisfeitos. E disse Finéias, o filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: Hoje percebemos que o Senhor está no meio de nós, porque vós não cometestes essa transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Ruben e dos filhos de Gade, da terra de Gileade, para a terra de Canaã, para os filhos de Israel, e lhes trouxeram de volta a palavra. E aquilo agradou aos filhos de Israel, e os filhos de Israel bendizeram a Deus, e não mais intencionaram subir contra eles em batalha para destruírem a terra na qual os filhos de Ruben e Gade habitavam. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de Ed, pois ele será uma testemunha entre nós de que o Senhor é Deus. Josué capítulo 23. E sucedeu que muito tempo depois do Senhor ter dado repouso para Israel de todos os seus inimigos ao redor, Josué tornou-se velho e acometido pela idade. E Josué convocou todo Israel e os seus anciãos, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e lhes disse: Sou velho e acometido pelos anos, e vós vistes tudo que o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por causa de vós, pois o Senhor vosso Deus é quem tem lutado por vós. Vede que dividi para vós, por sorte, estas nações que restam como herança para as vossas tribos, desde o Jordão, com todas as nações que extirpei, até o grande mar em direção ao oeste. E o Senhor vosso Deus, ele as expelirá de diante de vós e as expulsará da vossa vista, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem prometido. Sede, portanto, muito corajosos em guardar e fazer tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que daí não vos desvie para a direita nem para a esquerda, para que não vades no meio destas nações, estas que permanecem no meio de vós, nem façais menção do nome dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, tampouco a eles vos curveis. Mas apegai-vos ao Senhor vosso Deus, como fizestes até este dia. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações. Porém, quanto a vós, nenhum homem foi capaz de ficar em pé diante de vós até este dia. Um homem de vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus, ele é quem luta por vós como vos prometeu. Portanto, atentai bem a vós mesmos, para que ameis o Senhor vosso Deus. Porém, se de alguma maneira vos voltardes e vos unirdes ao remanescente destas nações, a saber, estas que permanecem no meio de vós, e com elas celebrardes casamentos, e entrardes a elas, e elas a vós, saibais com certeza que o Senhor vosso Deus não mais expelirá nenhuma destas nações de diante de vós, mas elas serão laços e armadilhas para vós, e flagelo nos vossos lombos, e espinhos nos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. E eis que neste dia estou seguindo pelo caminho de toda a terra, e saibais, em todos os vossos corações e em todas as vossas almas, que não falhou nenhuma das boas coisas do Senhor vosso Deus, falou a respeito de vós. Todas sucederam a vós e nenhuma delas falhou. Portanto, sucederá que, tal como as coisas boas vos sobrevieram, as quais o Senhor vosso Deus vos prometeu, também o Senhor trará sobre vós todas as coisas más,
até que tenha-vos destruído desta boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. Quando tiverdes transgredido o pacto do Senhor vosso Deus, o qual ele vos ordenou, e tiverdes ido servir a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e perecereis rapidamente da boa terra que ele vos deu. Josué capítulo 24. E Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, e convocou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. E Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Em tempos antigos, os vossos pais habitaram no outro lado do rio, a saber, Terá, o pai de Abraão, e o pai de Naor, e eles serviram a outros deuses. E eu tomei o vosso pai Abraão do outro lado do rio, e o guiei através de toda a terra de Canaã, e multipliquei a sua semente, e lhe dei Isaque. E eu dei a Isaque Jacó e Esaú. E dei a Esaú o monte Seir para que o possuísse, porém Jacó e os seus filhos desceram ao Egito. Eu também enviei Moisés e Arão, e afligi o Egito segundo aquilo que fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E retirei os vossos pais do Egito, e vós viestes até o mar. E os egípcios perseguiram os vossos pais com carruagens e cavalos até o Mar Vermelho. E quando eles clamaram ao Senhor, ele colocou escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, e habitastes no deserto por um longo tempo. E eu vos trouxe a terra dos amorreus, os quais habitavam no outro lado do Jordão. E eles lutaram convosco, e eu lhes entreguei na vossa mão para que pudesses possuir a terra, e eu os destruí diante de vós. Depois Balaque, o filho de Zippor, rei de Moabe, levantou-se e guerreou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, o filho de Beor, para vos amaldiçoar. Porém eu não atentei a Balaão, portanto ele ainda vos abençoou. Assim eu vos livrei da sua mão. E vós atravessastes o Jordão e chegastes a Jericó. E os homens de Jericó lutaram contra vós. Os amorreus, e os ferezeus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, os heveus, e os jebuseus, e eu os entreguei na vossa mão. E eu enviei o Vespão diante de vós, o qual os expulsaram de diante de vós, a saber, os 2 reis dos amorreus, mas não com a sua espada, tampouco com o teu arco. E eu vos dei uma terra pela qual vós não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e nela habitastes. Dos vinhedos e olivais que não plantastes, vós comeis. Agora, portanto, temei ao Senhor e o serve com sinceridade e em verdade. Ponde de lado os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio e no Egito, e serve ao Senhor. E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia quem servireis, se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu e disse: Deus nos proíba de abandonarmos o Senhor para servir a outros deuses, pois o Senhor nosso Deus é quem trouxe a nós e aos nossos pais a terra do Egito, da casa do cativeiro, e quem fez aqueles grandes sinais à nossa vista, e nos preservou em todo o caminho pelo qual andamos e no meio de todos os povos pelos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós todos os povos, até mesmo os amorreus que habitavam na terra. Por isso, também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. E Josué disse ao povo: Vós não podeis servir ao Senhor, posto que é um Deus santo. Ele é um Deus ciumento,
Ele não perdoará as vossas transgressões, tampouco os vossos pecados. Se abandonardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se virará e vos ferirá, e vos consumirá depois daquilo que tem vos feito de bom. E o povo disse a Josué: Não, mas serviremos ao Senhor. E Josué disse ao povo: Vós sois testemunhas contra vós mesmos que escolhestes o Senhor para servi-lo. E eles disseram: Nós somos testemunhas. Agora, portanto, colocai de lado, disse ele, os deuses estranhos que estão no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E o povo disse a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos, e à sua voz obedeceremos. Assim Josué fez um pacto com o povo naquele dia, e lhes estabeleceu um estatuto e uma ordenança em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a ergueu ali, debaixo de um carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E Josué disse a todo o povo: Eis que esta pedra será uma testemunha para nós, pois ela ouviu todas as palavras do Senhor, as quais ele nos falou. Portanto, ela será uma testemunha para vós, para que não negueis o vosso Deus. Então Josué deixou o povo partir, cada homem para sua herança. E sucedeu que depois destas coisas, faleceu Josué, o filho de Num, o servo do Senhor, tendo 110 anos de idade. E o sepultaram no limite da sua herança, em Timnat-Sera, que está no monte Efraim, ao lado norte do outeiro de Gaás. Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que viveram além de Josué e que haviam conhecido todas as obras do Senhor, as quais ele tinha feito por Israel. E os ossos de Josué, os quais os filhos de Israel trouxeram do Egito, eles sepultaram em Siquém, em um pedaço de terra que Jacó adquiriu dos filhos de Amor, o pai de Siquém, por 100 peças de prata, e ele se tornou herança dos filhos de José. E faleceu Eleazar, o filho de Arão, e o sepultaram em um outeiro que pertencia a Finéias, o seu filho, o qual lhe foi dado no monte Efraim. Completamos hoje a leitura do livro de Josué, cumprindo o nosso plano de leitura bíblica. A você que tem feito essa leitura juntamente comigo, eu peço para deixar o seu like no vídeo. Aproveite a oportunidade para compartilhar com outras pessoas a oportunidade de estar fazendo essa leitura acompanhada. Desta forma, você estará nos ajudando a levar esta palavra a mais pessoas. E quem chegou aqui agora, fez essa leitura conosco e deseja continuar fazendo, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado todas as vezes que uma nova leitura for postada. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, hoje e para sempre.